Ô, meus amigos, começando mais um programa Rafael Coiaço e olha, atendendo a muitos pedidos, hoje a gente recebe aqui a Franciellen da Hora, a Fada Empreendedora. Ô, Fada Empreendedora! Olá! Tudo bom? Tudo bem? Opa. Muito obrigada pelo convite. Prazer receber você, Prazer viu? É Que todo bom meu. que você conseguiu esse Com tempo licença. para conversar com a gente. Estou numa correria, mas consegui um tempinho. Ô, Franciellen, olha como o pessoal pediu para você participar do nosso programa, a nossa audiência ficou muito tocado com a história, né? Sim. A gente tem uma audiência de pessoas que são empreendedoras, pessoas que né, trabalham, dão duro, assim, ficaram muito indignadas, né? E o pessoal quer conhecer essa história. Conta pra gente como é que nasceu a Fada Empreendedora? Prazer, eu sou a Franciellen da Hora, Sim. conhecida como a Fada Empreendedora. Legal. Da Hora é realmente meu sobrenome. Olha Essa só. é uma dúvida de muita gente, mas é meu sobrenome. Esse é um nome diferente. Diferente, né? Vem lá do meu avô. Sim. Então, há muito tempo eu trabalhei como CLT. Sim. E ficava indignada, né, com aquela 6x1, aquela rotina. Sou mãe, tenho meu filho. Sim. E depois de um tempo comecei a fazer Uber. Legal. Mas o Uber também não muda muita coisa, prendia Sim. muito meu tempo. E eu tenho um projeto contra o abuso infantil. Sim. E eu quero fazer esse projeto acontecer, quero dar palestras em escolas. Legal. E preciso conciliar meu tempo, preciso dessa flexibilidade de horário. Sim. E eu peguei 2 passageiros que estavam indo vender no semáforo, um deles é o Mário Empreendedor. Olha que legal. E eles me falaram, olha, Fran, se você for fazer as vendas, você vai ter tempo que você precisa. Sim. E eu não acreditei muito, comecei a pesquisar. Sim. E fiz um teste. Sim. Mas como eu sempre quero ser um diferencial, Sim. falei, eu não vou ir vestida normal. Eu vou montar uma Legal. fantasia, comprei a peruca, a roupa rosa e falei, vou ser a Fada Empreendedora. Legal. E fui para as ruas fazer um teste e deu super certo. Eu monto os kits, Sim. sempre coloco um Fini, Legal. um Fini, um Mentos, 2 moranguetes. Coloca aqui um texto com um pedacinho do meu projeto. Legal. Tem meu QR Code. Sim. E é o Pix da confiança. Oh, maravilha. Eu abordo a pessoa no carro, conto um pouquinho do meu Sim. projeto, entrego e na confiança a pessoa faz o Pix somente quando chegar na casa dela, no meio do caminho. Mas eles pagam mesmo? Olha, quando eu vendo, por exemplo, 50, somente uns 30 que cai. Eu Olha levo só. alguns calotes. Eita! E é por isso que eu coloco um valor um pouquinho mais alto para recompensar. Sim, sim. Legal. E olha, eu acho que essa abordagem, além de ser diferente, né? Eu acho que as pessoas, elas acabam reconhecendo, dando um apoio, né, para a Sim, causa, com dando um certeza. apoio para quem conhece. É um trabalho, assim, muito legal. E você estava trabalhando e o pessoal te atrapalhando? Exatamente, né? Eu quero ir por essa luta tão bonita, né? Esse Sim. meu projeto. E como eu falei, eu preciso dessa flexibilidade de horário. Sim. Mas a fiscalização de São José dos Campos Eita. é terrível. Eles não deixam, eles chamam a gente de vendedores ambulantes porque a Sim. gente não tem um lugar fixo, Um né? ponto fixo, sim. Então, a fiscalização vai em cima, não deixa a gente trabalhar. Eles falam que é simples, é só a gente ir na prefeitura, pedir uma autorização, uma licença que a gente pode trabalhar. Sim. Mas isso é o maior mito de São José dos Campos. Ah, não porque consegue de jeito nenhum. Não consegue de jeito nenhum. Tem gente lá há mais de 2 anos esperando Sim. uma autorização. E se falar que vai fazer venda em semáforo, piorou. Daí Eita. não consegue mesmo autorização de jeito nenhum. Caramba, e olha, eu acho que a prefeitura, quem quer empreender, quem quer trabalhar, não pode fazer esse tipo de coisa. Claro que a gente não bota a culpa na fiscalização, é o trabalho dela, mas acho que a prefeitura devia ter mais consciência, né? E olha, as vendas no semáforo às vezes ajudam, né? As pessoas estão ali naquele momento, né? Às vezes estão querendo até interagir, comprar. E quando é para uma causa, né? Várias vezes eu já parei no semáforo, tinha gente falando, olha, eu vou me casar, não quero morar com a minha sogra, pode comprar ali. A gente sempre compra, né? E é mais sempre pela causa, né? Não é um comércio, não é algo que precisa ser
fiscalizado assim. Eu acho que falta cuidado da nossa prefeitura com relação a isso. Com certeza. E eu entendo a fiscalização, realmente eles estão fazendo o trabalho deles, mas como o senhor falou, realmente é algo que a prefeitura tem que mudar essa lei. Sim. E eu também não quero que vire uma bagunça. Em cada semáforo ter aquele monte de vendedores. Já existe um projeto que apresentaram para a prefeitura que seria um aplicativo, a gente faz nosso cadastro, seria por tempo determinado, até porque a minha meta é fazer as vendas até o final do ano, porque eu consigo juntar dinheiro suficiente para mim abrir meu próprio negócio. Meu grande sonho é ter múltiplas fontes de renda. Ah, isso é ótimo. Então eu quero abrir minha loja de maquiagem, minha loja de roupa, algumas outras coisas também. Sim. E enquanto o meu comércio está rodando, eu consigo fazer o meu projeto acontecer. Legal. Então não é que seria virar uma bagunça, né? Várias pessoas vendendo. Não, a gente faria um cadastro ali pelo aplicativo e colocaria um tempo determinado para aquilo. Sim. E assim, talvez tantos vendedores por metro quadrado. Sim, assim, algo com regras, com lei, com higiene. Organização. Então eu entendo que é por segurança também. Alguns vendem bebidas, outros vendem coisas caseiras, né? Trufa, outras coisas. Então a preocupação da população é: da onde veio? Será que é seguro? E a saúde o bem-estar do público? Eu entendo essa preocupação, mas tendo autorização ou não, vai ter vendedores ambulantes vendendo. Então, se existir uma regra, seria muito melhor até mesmo para a segurança de todos. Ah, com certeza. Né? Olha, uma regra, uma organização, mas principalmente, né, um olhar aí para o cidadão, quem tem uma causa, né, e quer fazer esse comércio, até pelo apoio, né, para as pessoas conhecerem assim. Vale muito a prefeitura pensar nisso daí. A gente não vê mais cenas igual essa da fiscalização apreender, né, o material. E até ser mais aguerrido, a gente viu cena lá, o pessoal jogou você no chão, filha. Nossa, Deus do céu, aquilo lá, hoje em dia eu vejo a polícia passando do meu lado, me dá até ansiedade, começa a tremer. Vixe, naquele dia a fiscalização me abordou, pediu para eu me retirar, eu me retirei. Naquele momento tinha outros vendedores, eles saíram todo mundo correndo, porque a gente se sente um bandido, a gente vê a fiscalização, a gente sai correndo. Eita. A gente trabalha olhando de um lado para o outro, com medo o tempo todo de chegar a fiscalização. E quando eles vêm, todo mundo sai correndo. Só que eu estava tão focada e distraída que eu não percebi. Quando eu vi, eles já chegaram perto de mim, e eles já chegam gravando o nosso rosto. Eita. Então, assim, é muito desconfortável. Mas naquele momento eu fui educada, falei que iria me retirar e me retirei. Fiquei de frente com um posto de gasolina. Passou uns 20 minutos, eles saíram, todos os outros vendedores voltaram a fazer as vendas e eu voltei também. E quando eu comecei a vender, passou uns 10 minutos, eles retornaram. Quando eles retornaram, eles falaram: olha, você aí de novo? E eu peguei, continuei fazendo as minhas vendas e eles ligaram para a viatura. Daí quando eu vi a polícia chegando de longe, eu já peguei minhas coisinhas, me retirei, fui até o posto, troquei de roupa. E eu, sem a fantasia da fada, sem a peruca, sou muito diferente. Então passei por eles que eles nem perceberam. E eu fui contramão, sentido ali o McDonald's. E quando eles foram no banheiro e perceberam que eu não estava mais lá, eles deram a volta na rua de cima e chegaram de frente. E o policial chegou e me abordou: olha, eu quero a sua identificação. Eu falei: não vou me identificar, pois a multa é muito cara. A primeira multa é um salário mínimo. A segunda multa é 3.200. Vixe, Maria. E a multa vai aumentando. Então, a partir do momento que ele tem a nossa identificação, eles podem autuar a multa várias vezes. E naquele momento eu falei que não ia me identificar por esse motivo. E ele segurou no meu braço muito forte. E eu falei: me solta, eu não sou nenhuma bandida, eu estou trabalhando. Então ele pegou, apertou forte, daí eu comecei a sacudir para ele me soltar, ele me soltou, depois eu até sentei no chão, estava nervosa. Em nenhum momento eu tentei correr, sair andando, mas eu ficava inquieta pelo nervosismo e falando: eu não sou bandida, para de fazer isso comigo.
Daí, pela segunda vez, ele segurou minha mão de novo, bem forte, Sim. e eu comecei a sacudir para ele me soltar. Nisso foi onde que ele me jogou no chão, Eita. colocou meu braço para trás, me algemou. 2 policiais em cima de mim, a cena é horrível, porque um sobe aqui em cima de mim, o outro na parte de Eita, trás. E assim, eu acho que eu sou muito perigosa, né? Porque uma mulher com 64 quilos, 2 homens para segurar, eu acho que eu sou muito perigosa, né? E me algemaram e fui encaminhada para a delegacia. Caramba, olha, é covardia, né? Muita. E olha, fazer isso, realmente as pessoas ficam muito indignadas e eu acho que as pessoas se sensibilizaram, né, com a sua causa, principalmente nesse último vídeo, né? Você fala para os fiscalizadores, por que ele vai na biqueira, né? Não vai fazer alguma coisa, alguma coisa útil aí para a sociedade, em vez de atrapalhar quem está vendendo, assim. E os vídeos viralizaram, eu acho que para o Brasil inteiro, assim. Sim. E eu acho que essa voz, assim, é muito interessante, porque são muitas pessoas que às vezes precisam, né, ter uma renda ali. E outra, as pessoas estão vendendo bala, estão vendendo, às vezes, algum doce, assim, não é nada perigoso. Ninguém está vendendo torresmo no semáforo, ninguém está vendendo sanduíches, assim. E as pessoas decidem o que elas querem, o que elas não querem comprar. Mas a gente viu cenas aqui em São José muito ruim. Teve o rapaz da paçoquinha, teve é meu colega, um outro do milho também, que foi assim uma coisa. Exato. Eu acho que está faltando essa sensibilidade aí na prefeitura de organizar, né, de fazer alguma coisa que melhore assim. Mas vai dar certo. É como você citou, Rafael, na Avenida dos Evangélicos não tem fiscalização. Então, assim, deixa nós trabalhadores, eu só quero trabalhar, eu sustento a minha casa, tenho criança pequena, então eu acho que somos livres, né? Não estou cometendo nenhum crime. Verdade. E hoje eu quero ser voz aos ambulantes e no meu projeto sou voz para mulheres e crianças violentadas, mas hoje aqui, agora eu quero ser voz para os vendedores ambulantes de São José dos Campos e outras cidades também, né? Não é só em São José dos Campos esse crime, né, que fazem contra a gente. Sim. Ô, Franciele, fada empreendedora, desde pequena você sempre quis empreender, assim? Você sempre teve essa veia de fazer negócios, de criar, assim? Olha, quando eu era pequena, assim, eu sempre fui bem fora da média, sempre fui muito extrovertida, mas meu sonho sempre foi artista. Sim. E hoje, quando eu coloco essa peruca, essa fantasia, eu fecho os olhos, eu faço minha conexão e é como se eu fosse realmente uma artista. Mas isso vem do meu pai. Meu pai sempre foi muito guerreiro, sempre foi muito trabalhador. Então eu sempre me inspirei nele. Quando eu crescer, eu vou ser uma mulher forte, determinada, independente. Mas meu pai nunca teve tempo suficiente, ele sempre trabalhou no shopping. Durante muitos anos ele trabalhou no Barbaresco, ele foi gerente do Barbaresco uns 10 anos. Sim. Depois ele passou pelo Paris 6, o IEX Boliche. Legal. Então a vida inteira meu pai nunca teve o tempo que eu queria. Ele sempre foi um ótimo pai, mas faltava aquele tempo. E eu determinei para minha vida que eu teria o meu próprio negócio para não ser ausente com os meus filhos também. Perfeito. E assim estou lutando e vou conseguir abrir meu negócio e fazer meu projeto acontecer. Já deu certo. Amém. Franciele, você fica muito à vontade para falar, se você achar prudente. Esse projeto, né, que você tem a respeito de abuso, né, de violência infantil, por que esse projeto te toca? Por que você quer ter um projeto com esse tema? Olha, tá ao vivo porque eu não sei se tem algumas palavras que eu posso usar. Não, nosso programa é gravado. Então tá. Então depois se eu falar alguma palavra errada, vocês conseguem dar o pi, cortar? Claro, então tá bom. Então, dos meus 7 aos meus 11 anos, eu fui abusada sexualmente na minha infância, por isso que eu tô falando a palavra, porque algumas palavras são fortes. Então, dos meus 7 aos 11 anos, eu fui abusada sexualmente pelo pai da minha melhor amiga. Sim.
E com 11 anos, de fato, ele tirou minha virgindade. Eita. Então, na época, meu pai fez a denúncia, entrou na Sim. justiça. Depois de 10 anos, o homem foi condenado, mas ele já era um senhor e já tinha até falecido. Que Deus o tenha. Condenação Foi lá para baixo. Sei lá pra ninguém foi. Mas, enfim, e meu pai entrou na justiça, fez tudo certinho. Sim. Mas com 13 anos, ocorreu um novo fato, foi o marido da minha tia. Eita. E na época foi bem complicado, porque a minha própria tia me colocou dentro da casa dela, sozinha com ele, para ver se ele teria coragem de me estuprar, porque ele já tinha feito isso com a minha outra prima também. Eita. Então, na época, ninguém denunciou, todo mundo ainda falou assim. Meu pai demorou muito tempo para saber desses fatos, mas as pessoas que sabiam sempre falavam, olha, fica quieta, porque se acontecer uma tragédia na nossa casa, na nossa família, a culpa vai ser sua. Eita. Então, eu me sentia culpada, eu entrei numa depressão muito forte, com 12 anos eu tentei tirar minha própria vida, e durante até meus 21 anos, nada na minha vida fazia sentido. Sim. Eu me sentia culpada por tudo, eu me sentia culpada pelo tudo que aconteceu comigo. E quando eu consegui encontrar a cura dentro de mim, eu falei, não, eu preciso, ou eu vou ser vítima da sociedade, de tudo isso que aconteceu pro resto da minha vida, ou eu transformo a minha dor em voz, em luta. Então eu transformei a minha dor nesse lindo projeto, porque na época minha família não me apoiou. Sim. Se a escola tivesse me apoiado, eu saberia como agir. Sim. Nossa, se tivesse, por exemplo, essa palestra que eu quero fazer nas escolas, é a conscientização. Olha, ninguém pode... Tanto é que eu montei uma fantasia com o semáforo do corpo, onde pode não ser tocado. E das crianças até os 10 anos vai ser essa forma lúdica de ensinar para elas, com música, teatro. Então, se tocar na região íntima, não pode. Se acontecer, você grita, fala para a vovó, fala para o papai, fala para o titio, para a mamãe. Se caso ninguém resolver, você vai pedir ajuda para a professora, para a escola, para a diretora. Então, por experiência própria, se na época eu tivesse tido esse apoio da escola, a minha dor teria se transformado em cura há muito tempo atrás. Sim. E olha, Franciele, eu sinto muito, né, por toda essa questão que você passou, né, e que bom que você conseguiu não só a cura, mas transformar em causa, né, e poder ajudar as pessoas. E olha, infelizmente é algo que acontece muito, né? Sim. E acontece às vezes tão silencioso, é uma covardia, assim, é realmente algo que a gente fala assim, algo assim tenebroso, né? Sim. E é uma pena que no mundo, né, na nossa sociedade, assim, exista esse tipo de coisa, mas que bom que você pode falar, né, hoje pelas crianças que você pode instruir e convidar todo mundo aí para ajudar o projeto, né? Com certeza. E olha, 60% dos casos acontecem dentro de casa. Sim. Então, e por pessoas que as pessoas confiam, né? Com certeza. Nunca vai ser por um desconhecido, sempre vai ser. E assim, é típico deles, dos abusadores, ser uma pessoa... E não é só homem, tá? Acontece muito de mulheres também fazer isso. Eita. Então, a gente não pode generalizar, né? Sim. A maioria dos casos, sim, são os homens, mas acontece também alguns casos de serem mulheres, ou então mulheres coniventes. Eita. Assim como aconteceu na minha família comigo. Sim. Então, muitas das vezes a mãe está sabendo, a madrasta, a vovó, a titia sabe do que está acontecendo com a criança. Sim. E acoberta aquela situação, apoia, finge que não está vendo, está acontecendo lá no quarto, ela na sala está ouvindo e finge que não está acontecendo. Sim. Então, é um fato real. Os números no Brasil só aumenta, só cresce. Quero também chegar até a ilha de Marajó. Legal. Então, assim, é um projeto que eu quero dar início em São José dos Campos, mas eu quero expandir por todo o Vale do Paraíba e pelo Brasil inteiro. Então, assim, é uma coisa que não é muito comum as pessoas falarem, mas os números são reais. A taxa é absurda do tanto de caso que isso acontece. E assim, eu poderia
trabalhar normal, como qualquer outra pessoa, dentro de shopping, numa loja da cidade, mas e aí? 9 horas na rua, trabalhando, eu não teria tempo suficiente para cuidar da minha casa, para fazer meu projeto acontecer. Não tem tempo para nada. Não consegue, não tem tempo para nada. Então é por isso que eu estou montando, né, trabalhando na rua para fazer o meu projeto acontecer. Legal. Franciele, olha, parabéns, viu? Muito bonito mesmo o trabalho, a história, né, de vida, assim, é sempre bom. Às vezes a gente olhar só com mágoa, com ódio, mas poder transformar isso. Muito legal, que bom, viu? Que bom que você está aí. Mais uma vez convidar todo mundo para ir nas redes, quem puder ajudar, né? Acho que é uma causa assim muito interessante. O pessoal mandou umas perguntas aqui para fazer para você, pode fazer? Claro! Ô, Franciele, o pessoal pediu para perguntar, diz que você fala tão bem, assim, você está articulado, já pensou em entrar para a política? Olha, esse ano eu pensei, principalmente depois de tudo que aconteceu comigo, estou estudando, né, essa vontade que surgiu dentro do meu coração. Algumas pessoas me mandaram mensagem falando, olha, entra para a política, você tem um dom, você vai conseguir. Mas hoje eu não me sinto preparada, mas já estou começando a pensar nesse caso, sim, com certeza. Vou começar a fazer também a minha faculdade de psicologia e estudar mais sobre a política. Mas com certeza eu penso e olha, é 80% de chance de eu entrar na política, sim. Coisa boa, e olha, a política está precisando de pessoas que realmente têm essa voz, né, e têm essa vontade, essa atitude. Tomara que tenha Você acha que dá certo? Daria certo? Já deu certo. Eu sou bom de intuição. Olha, então eu vou mesmo. Só pediu para perguntar, se você tivesse um modo, né, de falar com você quando você tivesse entre 11, 12, 13 anos, o que você falaria para a menina Franciele com essa idade? Olha, eu falaria para eu não desistir. Olha, vou falar como se eu estivesse falando agora, ó, você é a Fran de 11 anos. Fran, não desista, está doendo, não é fácil, mas você vai transformar sua dor em força, em amor, você vai ser voz para outras crianças. Então, tudo que está acontecendo na sua vida hoje é um propósito de Deus, é a permissão de Deus, porque através da sua dor você vai transformar muitas outras vidas. Maravilha! Eu acho que ela escutou. Ela escutou, eu peguei ela pela mãozinha, voltei lá no passado e dei força para Fran. Fran, algum livro assim que mudou sua forma de pensar? Olha, eu acho que a teoria do Carl Jung. Legal. Eu comecei a estudar sobre ele, o lado sombra, o lado luz. Comecei também a estudar sobre vibração, frequência. E eu percebi que quando a gente se olha para dentro, não adianta a gente olhar para fora, não adianta eu querer mudar o mundo primeiro. Em primeiro lugar, eu tive que olhar para dentro de mim. Primeiramente, eu me curei para eu conseguir ajudar e curar outras pessoas. Então, foi a forma que eu consegui ter essa força. Perfeito. Fran, tem alguma influência, autoridade, artista, celebridade? Você gostaria de um dia vender para eles no semáforo? Olha, tem muitas pessoas que me inspiram, mas eu não acho que nem vender para eles no semáforo. Eu quero me unir. Uma das minhas grandes inspirações é a Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da Isabela Nardoni. Ah, legal. Então ela já tem esse projeto, o nome do projeto dela é Silêncio que Grita. E eu já sou uma apoiadora do projeto dela, porque ela ensina e capacita qualquer pessoa a combater o abuso sexual infantil. Então é uma pessoa que eu quero estar próxima cada vez mais, é uma pessoa assim que me inspira muito e num futuro bem próximo quero estar lado a lado com ela. Já conheci ela pessoalmente
E é uma pessoa assim que me inspira porque ela também transformou a dor em amor. Legal, Ana Carolina, quando estiver aqui por São José dos Campos, hein? Passa aqui no programa Rafael Coiaço, é uma história muito legal. Ela também transformou a dor, né? E hoje ela é vereadora, ela né? é vereadora e ela leva esse projeto para as escolas. Legal. Então, é uma grande inspiração para mim. Coisa boa. Perguntar para você, Fran. Fran, tem alguma viagem inesquecível? A viagem inesquecível foi para Recife, meu Legal. pai é de lá. Coisa boa. Dos 9 aos 11 anos, foi os 2 anos de maior paz na minha vida. Infelizmente, o que aconteceu, o pior fato, foi nas férias que eu voltei com 11 anos. Sim. E quando meu pai, minha mãe, ela é dependente química, então eu também luto pela vida dela. Sim. Ela é usuária de crack há mais de 15 anos. Então, tanto é que essa semana eu tenho que dar uma atenção lá para ela. Estou tentando uma internação compulsória, assim, involuntária para ela. E com 9 anos meu pai conseguiu de fato pegar minha guarda completa para ele. E ele falou, vou voltar a morar em Recife, ele é de lá. Ele nasceu lá e foi criado aqui. E eu fui para Recife e foi assim, maravilhoso. A cultura dos nordestinos, foi os melhores momentos da minha vida. Em julho, nossa, aquela fogueira, aquela festa, a energia deles. E a comida, né, gente? Nossa, Deus do céu, é a melhor comida do Brasil, é a comida nordestina. Fred, o que você sente mais saudades? Eu sinto saudades da infância que tiraram de mim. Sim. Então, eu acho que a maior saudade é na época que eu fiquei em Recife mesmo. Sim. Que eu me sentia livre, que eu não sentia medo de ninguém me tocar. Sim. Então, eu tenho saudade de tudo aquilo que eu nem vivi, de tudo aquilo que tiraram de mim, mas que hoje eu tento, assim, você me vê trabalhando, eu corro, eu dou risada, eu brinco com os meus filhos. Então, hoje eu dou risada como se eu ainda fosse aquela criança. Para ter uma lição valiosa que você aprendeu sobre o amor? Sobre o amor, olha, a lição que eu aprendi é que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, acima de tudo. E quando qualquer situação que a gente puder olhar para aquela pessoa, quantas vezes me julgaram, quantas vezes apontaram o dedo para mim, porque teve uma época da minha vida que eu me revoltei. Fui assim, nossa, saí fora da casinha mesmo porque eu queria me vingar de todo mundo. Caramba. Entrei para a vida errada. E assim, eu fui muito julgada, muito apedrejada, mas ninguém sabia do mal que tinham me feito, do que eu guardava dentro de mim. Então, assim, o amor, não importa quem a pessoa seja, ame. Apenas um abraço, muitas das vezes eu só queria um abraço, sabe? Então hoje, qualquer pessoa que eu vejo na rua, independente da situação, eu sento, eu converso. Muitas das vezes eu vejo aí dependentes químicos, alcoólatras assim na rua, eu sento, eu tento entender a dor da pessoa. Já ajudei muitos moradores de rua, já tirei um rapaz da rua, levei para um desafio jovem. E assim, o amor a gente tem que dar, não importa para quem seja, a gente não sabe no fundo o que aquela pessoa passou. Perfeito, parabéns, olha, tá sendo aí com certeza essa nossa conversa, né, o nosso talk show tá inspirando muita gente, assim, parabéns pela sua, como é que fala, pela coragem, né, de falar, de expor, assim, de contar e para contar tão bem, assim, né, falar com tanto paixão. Tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz para os empreendedores, para os profissionais, e essa pergunta gostaria de fazer para você também. É a Franciele da Hora, pela Franciele da Hora, como é que você se define, como é que você conta pra gente quem que é a Franciele da Hora, a fada empreendedora hoje? Hoje eu sou uma mulher vitoriosa, uma mulher que olha para o passado e eu agradeço a Deus por cada mínimo detalhe.
Hoje, antes eu ficava o tempo todo me vitimizando. É claro, tudo que eu passei, Sim, né, é sim. compreensível. Mas, sabe, hoje o que eu falo para as pessoas, independente do que esteja acontecendo com você, por pior que seja a dor, transforme essa dor em luta, em força, porque a partir do momento que você sair dessa bolha, sair dessa reclamação, você vai vencer e você vai ser grande. Sim. Mas se você ficar o tempo todo se lamentando, olhando para o passado e olhando para sua ferida, nunca vai ter cura. Assim como essa cicatriz. Hoje eu olho para ela, eu vejo, ela sempre vai estar aqui, eu sempre vou lembrar. Mas ela não é mais uma ferida aberta. Mas se eu ficar cutucando, ela vai abrir. Sim. E ela vai ser uma dor eterna pro resto da vida. Então, de verdade, sempre erga a cabeça, olha pra frente, é pra frente que se anda. Deus colocou nossos pés que é pra andar pra frente. A gente não é com os pés virados pra trás. Então, se a gente sempre ficar olhando pro nosso passado, a gente nunca vai sair dele. Então, olhe pra frente, a Franciele de hoje olha pra frente, transformou a dor em luta, em amor, em transformação. E quero transformar a vida de outras pessoas. Hoje eu sou mãe de 2 filhos. Cuido dos meus avós, que são bem velhinhos, e da minha mãe também, né? Eu tenho que honrar ela, por mais desafiador que seja, mas eu sempre tenho um sorriso no rosto, com muita alegria. Quem me conhece no meu dia a dia, na vida pessoal, Sim. sabe que eu sou exatamente assim. E é isso. Coisa boa, olha que bom conhecer você. Olha, tem um astral legal assim, eu tenho certeza, Fran, que acho que não só os seus sonhos, né, mas a sua vontade, a sua como é que o seu apoio, né, que você quer dar à sua obra, né, a sua vontade de ajudar as pessoas, vai prosperar bastante. Amém. Você sabe que aqui no programa Rafael Cunhaço a gente tem um quadro para quem você dá o troféu. Eu queria convidar você para participar. Você participa com a gente? Claro, com certeza. Vem para cá. No programa Rafael Cunhaço a gente tem o quadro para quem você dá o troféu. Aqui tem 9 troféus. Olha, o que você der, você pode falar na hora. O que você não der, deixa por último a gente fazer suspense. Então tá bom, combinado. Escolhe um. Esse aqui. Esse aqui? Fran, você dá o troféu para esse? Misericórdia, Eita. Deus me livre e guarde. De jeito nenhum. Será que a Fran vai dar o troféu para Fran, escolhe mais um. Esse aqui. Esse aqui? Você dá o troféu para esse? Nossa, com certeza. Olha, a Fran dá o troféu pro empreendedorismo. Por que dá o troféu pro empreendedorismo, Fran? Porque encanta meu coração. Sim. É o que tira as pessoas da bolha. A gente consegue ter tempo para nossa família, consegue ter qualidade de vida, montar Sim. nosso próprio negócio. É o que enche meu coração de alegria, é o que me encanta quando tem uma pessoa que tem coragem de ser um empreendedor. Sim, olha, empreendedorismo é um ato de... Eu sou empreendedora a vida toda. Olha que legal. Graças a Deus, olha, às vezes a gente passa por problemas, por tempestades, assim, mas sempre a gente tem aí uma, como é que fala? É diferente, né? Ser empreendedor é muito bom. Quem tem possibilidade, quem tem o dom também, né? Porque não é fácil. Tem que ter dom, com certeza. Muita persistência. Empreende. E olha, eu mandar um abraço para todos os empreendedores, ganhadores do prêmio Melhores Empresas da Cidade, todo mundo que empreende aqui em São José dos Campos. E olha, empreenda, pessoal, empreenda porque vale a pena acreditar e quando você acredita, sempre dá certo. Com certeza. Fran, escolhe mais um. Esse aqui. Esse aqui, Fran, você dá o troféu para esse? Sim. Olha, a Fran dá o troféu pro CVV, o Centro de Valorização da Vida. Com certeza, é uma causa muito nobre. Quantas vezes eu tentei tirar minha própria vida, foi muito difícil, né, chegar até onde eu cheguei.
Teve vezes de eu ficar uma semana em coma num hospital, porque eu tinha atentado contra a minha própria vida. Só Deus sabe o que eu senti naquele momento, aqueles dias, a angústia que meu pai passou, mas eu venci. E que fique bem claro que não é só em Setembro Amarelo que a gente tem que lutar por essa causa. Tem que ser de janeiro a janeiro, é uma causa que poucas pessoas falam, né? Sim. Mas com certeza o CVV é algo que, assim, eu admiro e respeito muito. Legal, eu já fui voluntário do CVV. Que legal. Eu atendia as ligações, né? Aliás, o CVV sempre precisando de voluntários. Sim. E é um trabalho muito bonito, sabe? As conversas que se tem, né? Às vezes a pessoa só precisa conversar, precisa falar. As conversas acolhedoras que tem no CVV é muito legal. E, aliás, se você estiver precisando, liga para o telefone do CVV, sempre vai ter ali alguém disposto a escutar, falar e aliviar, né, um pouco a dor aí de quem está sofrendo um momento de ansiedade, de depressão. Com certeza, e eles funcionam 24 horas por dia. Sim, 181 é o telefone, tá tentando aqui lembrar, mas olha, pessoal, sempre que puder, conta aí com o CVV. Nos canais do CVV, eles também atendem online, também tem outros tipos de interação assim. E você pode ir até o CVV também, fica ali perto da rodoviária. Lá também você vai encontrar voluntários e pode conversar lá com o pessoal. Fran, escolhe mais um. Esse aqui? Fran, dá o troféu pra ele? Nossa, com certeza! A Fran dá o troféu pra Uber. A Uber quebra um galho? Olha, a Uber me salvou durante muito tempo. Eu trabalhei aí durante mais de um ano na Uber. E assim, eu tenho a criatividade tão aguçada que eu montei uma lojinha atrás do banco ali, tem o banco do motorista, do passageiro, coloquei uma lojinha aqui do lado, coloquei qualquer maquiagens por R$10, porque eu também vendo maquiagens. Coisa boa. Então, ali a pessoa entrava no meu carro, tem os vídeos lá no meu Instagram, a pessoa entrava dentro do carro, aquele monte de luz e todas as maquiagens, entre rímel, batom, tudo que uma mulher gosta, tinha dentro daquele carro e até docinho para as crianças. Então a Uber é algo que eu adorava fazer, né? Sim. E admiro muito quem faz. Não é fácil, é desafiador, principalmente para quem trabalha com carro alugado. Eu já trabalhei muito tempo. Então, mas eu... É um desafio, mas olha, a Uber tem ajudado bastante pessoas. Com certeza. E a gente que é passageiro ajuda muito também, quebra um galho. Muito demais! Fran, escolhe mais um. Vai nesse daqui? Você dá o troféu pra ele. Esse daqui já foi, misericórdia. Esse não pode. Tem 4 troféus. Esse aqui. Dá o troféu pra esse? Nossa, Deus do céu. Com certeza. A Fran dá o troféu pra Lili, pra Dona Lili. Quem que é a Dona Lili? A Dona Lili é minha mamãe, conhecida às vezes como Lili Morena, Lili Carabina, é o apelido que a gente colocou pra ela. Lili Carabina? Mas olha, é claro que eu dou o troféu pra ela, porque é a pessoa que me deu a vida. Hoje eu cuido dela, durante muito tempo era para ela ter cuidado de mim, mas eu entendo que a dependência química é uma doença que não é fácil, é muito desafiador. Minha mãe já tentou sair dessa vida muitas vezes, já tentei internação para ela, levei ela para conhecer a medicina da ayahuasca, foi onde ela ficou 6 meses limpa. Uma pena que ela não quis dar continuidade. O chá da ayahuasca foi onde que transformou a minha vida também. Mas eu sempre vou honrar a minha mãe até os últimos dias da vida dela, da minha vida também. É uma mulher assim muito guerreira, também passou por muitos traumas na vida dela. Para ela ter chegado ao ponto de estar nesse vício há mais de 15 anos, é uma longa história que não dá tempo de contar. Mas eu tenho certeza absoluta que eu ainda vou ver minha mãe linda, cheia de dentes na boca, com cabelo bonito, casada, fazendo a faculdade dela de nutrição, o sonho da vida dela. Então, eu acredito em você, mãe, pro resto da minha vida.
eu sempre vou acreditar em você. Legal. Lili, olha, vai ser curada. Minha mãe vai ser curada. Eu até me emociono falar dela, porque Deus sabe o tanto que eu sofro com a minha mãe, o tanto assim que é desafiador para mim, o tanto que eu sofro porque não é fácil. Ela é acumuladora, tanto é que o apartamento dela tá sem água, está sem luz, cheio de coisas assim, tá um lugar que nenhum ser humano poderia ser capaz de morar, e ela tá naquela situação. E eu já tentei tirar ela dessa vida muitas vezes, mas eu tenho muita fé em Deus que ela vai conseguir. Sim, já conseguiu. Vai Amém, conseguir. já conseguiu. Tem esses daqui. Esse aqui, você dá o troféu para esse? Misericórdia, eita. Só Deus para ter misericórdia dessa vida tem aí. Tem dois aqui que a Fran não dá. Tem esses três aqui, Fran. Esse aqui, você dá o troféu para esse? Nossa, com certeza. Olha, a Fran dá o troféu para quem compra no semáforo. Aquele que abre a janela, que escuta. Nossa, Deus do céu. Tem uns que fecham assim a janela na nossa cara, assim, eita. Que, nossa, mas quando eles compram, sabe? Tem pessoas assim que abrem aquele vidro e falam parabéns, não quer nem saber o que você vai falar, só pela sua fantasia eu já vou comprar. Legal. Outros me ouvem tudo que eu tenho para falar e falam, olha, eu vou te ajudar, sua causa é nobre. Sim. Então, daqui uns meses vocês vão me ver muito grande, eu vou conseguir vencer a fiscalização, vou abrir meu próprio negócio, vou fazer o meu projeto acontecer e vocês fazem parte disso. Então, maravilha. Eu sou muito grata. Maravilha, olha, o pessoal compra no semáforo, olha, e escuta as pessoas, né? Não fecha a janela, não. Né? São muitas causas, são muitas histórias, assim, vale a pena, viu? Mas é claro, com segurança, né? Às vezes o pessoal nem sempre tem gente querendo vender no semáforo. Sim. Então, eu sempre que você vê aí a possibilidade, ajuda as pessoas que estão no semáforo vendendo, comercializando alguma coisinha. Isso é muito legal quando dá atenção ali para as pessoas, né? Para todo mundo. Quem quer vender gosta muito sempre de quem quer escutar e de quem quer aproveitar ali as ofertas. Tem dois aqui. Dá o troféu para eles? De jeito nenhum. Ixi, jamais. Então temos três aqui. Será que vai dar para esse? Esse é o último. Fran, dá o troféu para esse? Com certeza. Oh, legal. Com Fran, certeza. Dá o troféu pro Thomas Henrique, o vereador? Olha, o vereador Thomas Henrique, assim, ele sempre se envolve em muitas polêmicas, sim. Mas olha, sou muito grata a ele, porque entre tantos vereadores, tanta gente na política, tanta gente naquela prefeitura, ele foi o único que me deu voz. Legal. Ele foi o único que me apoiou. Ele é o único que ele já tem esse projeto que ele apresentou para a prefeitura, que tem esse projeto para os vendedores ambulantes, para que eles não fiquem, como eu te falei, tem que ter regras, disciplina, higiene. Então ele já tem um projeto para que a gente consiga fazer nossas vendas. Então ele me apoiou, sou muito grata a ele. Com certeza dou o troféu Thomas a ele. Já teve aqui no programa Rafael Coias, participou do quadro do troféu também. Convidar ele aqui para vir de novo, convidar todo mundo para assistir a participação do Thomas aqui. Sim. Ô Thomas, estamos com saudade. Volta aqui, Thomas, fazer polêmica. Thomas. Tem esses três aqui que você não dá o troféu. Não dou o troféu de jeito nenhum. Fala primeiro, desse ou desse? Desse. Pode ser. A Fran não dá o troféu pro craque? Com certeza não, porque foi pro craque que eu perdi a minha mãe, perdi entre aspas, perdi uma grande parte, né, da vida dela, da minha vida. É uma droga que muitas das vezes a pessoa experimenta uma, duas vezes e acaba viciando. E para sair desse vício é muito difícil. Infelizmente, minha mãe conheceu através do ex-marido dela. Ela estava em um relacionamento onde o cara, todo o dinheiro que entrava, ele gastava, não pagava conta nenhuma. E ela falou, olha, se esse negócio aí é tão bom, quero experimentar. Eita, e a Lili experimentou.
E hoje, sabe o que aconteceu? Depois de mais de 15 anos casada com ele, ele foi lá, deixou minha mãe, casou com outra mulher. Hoje ele está muito bem, graças a Deus. Está casado, está super bem, saudável, cheio de saúde. E ele abandonou minha mãe nessa situação. Com todas as contas atrasadas, com esse vício que ela não consegue se libertar. Ele teve força e conseguiu sair desse vício, né? Mas a minha mãe, infelizmente, pela dependência também emocional, o trauma tão grande que ele causou na vida dela, né? Ele espancava minha mãe quando eu era pequena, criança, então, assim, foi uma infância muito difícil para mim. Sim. Ele destruiu a vida dela completamente, apresentou essa droga para ela e hoje em dia ele vive em paz, como se nada tivesse acontecido. E minha mãe, naquele vício, não consegue sair com aquela depressão, mas minha mãe vai conseguir, ela é forte e corajosa, eu tenho certeza que Deus sabe o que faz. A partir do momento que ela ter força, que ela começar a olhar para frente, que ela fica olhando para o passado, o que aconteceu, mas minha mãe vai conseguir. Mas assim, o crack é uma coisa que destrói vidas, não só quem é o usuário, mas também toda a família. Talvez para a família seja ainda pior que para o próprio usuário, porque o usuário chega um momento que ele não tem noção mais nenhuma da vida. E a mãe sofre, eu tenho minha avó também. É uma droga destruidora. Muito, completamente. Tem uma vozinha minha também que ela sofre muito com um tio meu. Então, assim, desde pequenininha que eu cresci dentro desses desafios jovens, Francisca Júlia, porque tinha meus tios usuários também, depois a minha mãe. Então, assim, não destrói só a pessoa, destrói toda uma família. Sim, olha, pessoal, o crack realmente é uma droga destruidora e olha, você que nunca experimentou, nunca experimente, né? Pelo amor de Deus. Passe longe, né? Passe longe, você que entrou nessa situação, tenha muita força para sair, porque realmente, né, pelo que a gente vê nos livros, né, nas histórias, assim, diz que é algo realmente desafiador, assim, mas sempre tem um jeito. Sim, com certeza. Eu acompanho muito a história do Rafael William, né? Ele teve problema com crack, assim, enorme, né? De anos e anos e anos e conseguiu se libertar. Assim. Sim, conheço muitas pessoas que conseguiu ser tem libertas. Tem jeito. Tem jeito. Fran, sobrou esses dois aqui. Qual que você quer falar? Desse ou desse? Opa! Eita, a Fran não dá o troféu. Aqui não tem o nome, mas pro ex-marido da sua tia. Então, eu só não falo o nome desse cidadão, até porque eu penso que deveria divulgar sim o rosto, o nome, tudo. Mas como eu estou em processo que está em segredo de justiça, eu tenho assim que ter a sabedoria, né? Eu não posso aí tomar processo também, não posso expor o nome dele, nem né? Vale a pena. Nem vale a pena, né? Deus sabe quem é. Tem muitas pessoas também, né? Que se pesquisar um pouquinho aí da minha vida, da minha família, vai saber quem é. Eu espero de todo o meu coração que ele não esteja fazendo isso com outras pessoas, com outras vidas, mas esse marido da minha tia, ele não fez isso somente comigo, ele também fez isso com uma outra prima minha. Primeiro ele fez com ela, depois ele fez comigo. Então, na época, minha família não queria que acontecesse, né, uma tragédia e foi por isso que não foi denunciado antes. Mas aos 26 anos de idade, 13 anos depois, eu assistindo a série João de Deus, eu descobri que a gente pode fazer a denúncia mesmo que tenha passado 10, 20 ou 30 anos. Então, mulherada, denunciem, mesmo que tenha passado muitos anos. Através da sua denúncia, você pode salvar outras vidas. Eu não denunciei porque eu tenho ódio no meu coração. Eu perdoo ele, que Deus o tenha, ele tá lá na vida dele, inclusive é tão irônico que ele casou com uma menininha de 19 anos, vocês acreditam? Agora deve estar com uns 21, já faz uns anos que eles estão juntos, mas assim, para um cara que tem 50 anos e eles tiveram um filhinho, que agora deve ter uns 2, 3 aninhos. Então, assim, gente, esses pedófilos, eles nunca vão parar. Então, você para e pensa, ele fez isso quando eu era criança, hoje eu sou só uma mulher.
isso não vai mais acontecer. Gente, eles nunca vão parar. Ficar impune não para nunca, né? Exatamente. Então a gente tem que denunciar mesmo, a gente tem que ter força, tem que falar, porque a gente está protegendo outras vítimas. O motivo de eu ter denunciado ele 13 anos depois é pensando somente no próximo, pensando que ele fez comigo, fez com a minha outra prima, mas eu tenho certeza que ele não vai fazer com mais ninguém, porque agora tem um processo contra ele, está na justiça, já faz o que vai fazer 2 anos que eu denunciei ele. A justiça do Brasil demora, claro, né? Mas eu tenho fé em Deus que ele vai ser condenado, ele vai pagar pelo que ele fez. E eu tenho certeza que ele não fará mais com outras pessoas, com outras meninas. Sim, não vai não. E olha, tomara que a justiça, né, seja feita, né? Será? Nesse caso, com certeza, talvez em algum momento no tempo ele foi uma pessoa de confiança, ele traiu a confiança não só da família, né? Nossa, ele é um homem que eu vou falar pro senhor que... Ele é super meigo, ele é super carinhoso, ele é atencioso, sabe aquele pau pra toda obra? Sim. Ele faz de tudo, ele é super prestativo, o vizinho tá precisando de alguma coisa, ele vai lá, pega, ajuda. Ele ajudou tanto a minha avó, tanto é que a minha avó, assim, tinha um carinho imenso por ele, porque ele era mais querido que os próprios filhos dela. Ele, assim, aquela carinha da igreja, se escondia atrás da Bíblia. Então ele louva na igreja, ele prega na igreja, sabe aquele irmão destemido que fala da palavra de Deus e assim, com as crianças, nossa, melhor ainda, super carinhoso, atencioso, não tem quem não goste do ex-marido da minha tia, ele é um exemplo de cidadão e é assim que são o perfil dos pedófilos. Infelizmente, viu? Pessoa acima de qualquer suspeita, mas Exatamente. Que depois da embalagem tem uma pessoa perversa, né? Exatamente. Uma perversidade assim que algumas pessoas falam que é doença, mas às vezes é maldade, às vezes é tara, a gente não consegue colocar, mas a justiça tem que ser feita. Ô, Fran, sobrou um aqui, esse você não dá? De jeito nenhum. Pra esse você não dá, tem muita gente não dando. Não dá o troféu pra prefeitura, por quê? Prefeitura de São José dos Campos, sempre olhando para a parte nobre da cidade. Olha que ponte estaiada, coisa mais linda. Sim. Telão para a Copa do Mundo, que maravilha, coisa bela, né? Agora vai lá, Prefeitura de São José dos Campos, na zona leste de São José dos Campos. Vai lá no bairro, nos grandes bairros das periferias de São José dos Campos. Vai lá no Cajuru para vocês verem a situação. Tem um riozinho, um lago do Pousada do Vale, que aquilo lá cresce de mato, enche como que é aquele bolouro, aquele negócio lá, e assim... Lodo, né? Lodo, isso, enche de lodo. Então, assim, os parquinhos são abandonados, tem lá o Bom Jesus, tem várias partes de São José dos Campos extremamente esquecidas, abandonadas pela Prefeitura de São José dos Campos, o tráfico tomando conta, o tanto de andarilho, usuários de drogas pelas ruas de São José dos Campos. Outra coisa, pedir no semáforo pode. Para quê? Para usar droga. Mas vender no semáforo não pode. Então, a parte nobre de São José dos Campos é muito cuidada. Por que essa implicância com a fada empreendedora? Porque eu vendo na parte nobre de São José dos Campos, eu vendo entre Aquários e Urbanova. Sim. Se eu vendesse lá no Cajuru, na zona leste de São José dos Campos, no Novo Horizonte, jamais que a fiscalização iria lá... Podia vender até revólver. Exatamente. Vamos vender lá na Avenida dos Evangélicos? Lá não tem fiscalização, entende? Lá vende de tudo. Daí lá tem até fila com os caras fazendo assim, ó, vem. Então, a Prefeitura de São José dos Campos só cuida da parte nobre da cidade. Sim. E com certeza eu não dou o troféu para a Prefeitura de São José dos Campos. Fran, olha, tem muita gente não dá, precisa melhorar, viu? Tá ruim. Tá ruim demais. Fran, vou deixar isso aqui para cá, olha aqui. Que programa legal, viu? Que participação. A gente vem conversando aqui a respeito de empreendedorismo, mas acho que teve tantas conversas, acho que enriquecedoras, assim, na nossa
na sua participação, foi muito legal, viu? A gente fica muito feliz de receber você aqui. E olha, todo mundo que vem aqui e participa ganha o nosso certificado de pessoas inspiradoras e esse é para você. Ai, que olha, lindo! É merecidíssimo. A sua história... Fada empreendedora, Francelinda. Ai, que lindo! Eu amei! A sua história é muito inspiradora e eu tenho certeza que você vai transbordar muito mais, vai ajudar muito mais gente, que os seus projetos vão estar aí, como é que fala, em alta, que você vai conseguir o que você deseja, né? Ajudar as pessoas a ter uma vida mais tranquila, mais calma. Deus abençoe você. Gratidão, Deus quer. Sim, às vezes a gente fala, olha, azar ou sorte depende do que vem depois. Talvez essa fiscalização, esses problemas com a prefeitura fez você ganhar voz, né? Com certeza. E hoje as pessoas prestam muito mais atenção, não só na fada empreendedora, mas na história da Franciele, em tudo que está por trás, que é uma história que realmente inspira, né? E pode ajudar aí várias pessoas. Parabéns, viu, Fran? Gratidão, muito obrigada Sim. pela oportunidade. Agora eu consigo ter voz. Obrigada por me dar voz. Sim. Então, sou imensamente grata e eu falo para as pessoas, tudo de ruim que acontece com a gente, sempre olhe com outros olhos. Se eu pegasse naquele momento que eu caí no chão, que me derrubaram e falaram e tentaram calar minha boca, tentaram me impedir de vender, eu poderia ter ido para casa, chorado, me lamentado, mas eu falei não, mais uma vez eu caí para me levantar mais forte. Perfeito. Então fui lá, postei o vídeo na internet, tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Então sempre usem a dor de vocês com motivos para inspirar, para ter força para vocês mesmos e assim a gente vai crescer cada vez mais. Oh, maravilha, Fran. Obrigado, viu? Que Muito Deus obrigada. abençoe e tudo dê certo aí para Amém. você. Muito obrigada mesmo. Olha, pessoal, Gratidão. esse foi o programa Rafael Cunhas. Continue acompanhando a gente em todos os canais da Rede Equar. A gente fica muito feliz com a audiência de vocês. Rede Equar batendo recordes de audiência. Passamos de 250 mil seguidores, mais de 100 milhões de visualizações por mês, a cada 30 dias aqui no Instagram. Graças a vocês que curtem, compartilham, comentam aí os nossos programas. Mandar um abraço aí para os nossos novos franqueados, a Rede Equar crescendo. E um grande abraço para você que assiste a gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.